A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Bom, hoje eu queria falar um pouco mais sobre a dupla honra e sobre o grandioso e gigantesco perdão de Deus. Eu estava refletindo e orando, e tem um versículo da Bíblia que ele fala que no lugar de toda vergonha virá a dupla honra. Eu vou ler esse versículo. Ele está lá em Isaías 61, versículo 7. Aqui. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, exultareis na dobro, exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Então, mas eu quero ficar só com a parte A. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Por que eu quero ficar com essa parte? Porque quantas vezes nós já fomos humilhados e já passamos vergonha por culpa do nosso pecado, por culpa de coisas, por culpa dos nossos erros, até mesmo por coisa que nós nem fizemos. E a Deus diz, na palavra dele, que no lugar de toda vergonha, a gente terá dupla honra. E essa vergonha ela não diz somente com coisas das pessoas, não diz somente com o mundo, mas ela também diz em relação ao pecado. Quando nós pecamos, quando nós erramos e nos envergonhamos, sentimos vergonha por culpa das acusações, das condenações que vêm na nossa mente, que são lançadas pelo diabo, nós ficamos tristes, com vergonha, nosso coração se parte e nós sentimos um monte de coisa ruim que não tem como explicar dentro de nós. Nós nos sentimos desamparados, nos sentimos no escuro. Mas a palavra de Deus diz que no lugar dessa vergonha, Ele nos dará a dupla honra. Então, se você pecou, se você errou, se você se envergonhou por causa do pecado, Deus diz que no lugar da sua vergonha, Ele te dará a dupla honra. E não existe pecado maior do que a graça de Jesus. A própria palavra dele diz que onde aumentou o pecado, superabundou a graça. E esse superabundou a graça não é apenas para um, mas sim para todos. E tem mais um versículo também que eu gostaria de ler. É Isaías, capítulo 1, versículo 18. Onde diz assim: Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Então, irmão, escuta aqui, eu quero te falar uma coisa. Independente do tamanho do seu pecado, independente do tamanho do seu erro, independente da sua história de pecado, independente do que você fez, a graça de Jesus é maior. A graça de Deus é maior. A Bíblia diz que Paulo, quando estava no meio do ministério dele, beirando a morte, no meio não, quando ele estava beirando a morte, lá na prisão, ele diz assim: a tua graça me basta. E é isso que eu digo hoje, a graça já nos basta. A graça ela é tão grande ao ponto de ser tão notável que nos limpa e nos muda totalmente. E no lugar de todo pecado, a gente transborda em amor e em graça. Isso mostra que nós temos um Deus, que o amor dele é tão grande por nós, de que mesmo a gente errando e a gente pecando, ele ainda continua nos amando. Ele ainda diz: filho, eu te amo. Ele nos chama pelo nosso nome para dizer que ele tem um propósito na nossa vida. Escuta aqui, Deus ele tem um propósito na sua vida. Não deixe seus pecados, não deixe o mundo, não deixe Satanás, não deixe o diabo colocar coisa na sua mente para você desistir do propósito de Deus. Deus, ele mandou o filho dele para morrer por você, que está aí ouvindo essa palavra. Porque ele tem um propósito, porque ele tem planos para você. E os planos dele são muito melhores do que os nossos próprios planos. E uma coisa que eu posso dizer:
um dia que você gastar na presença de Deus, na presença do Espírito Santo, você verá que esse um dia vale mais do que a sua vida inteira jogada em qualquer outro lugar. As pessoas dizem que o mundo pode preencher o vazio que a gente tem aqui dentro do nosso coração. Mas não é o mundo que vai encher. Não é vícios que vão encher o seu coração. E por mais que você já tenha tentado encher o seu coração, por mais que você já tenha tentado se preencher com alguma coisa, não é isso que Deus tem para sua vida. E isso não vai te satisfazer, isso não vai te trazer a alegria genuína, a alegria de verdade. Quanto mais você tenta preencher esse vazio com dinheiro, com qualquer coisa, mais você vai se tornar dependente. E chega um ponto que você vai estar tão atolado, tão ferrado nesse ponto, que você só vai conseguir olhar e dizer: eu não sei mais o que fazer. E isso já não é mais o suficiente. E isso já não está mais me preenchendo. E isso não é mais o suficiente para me deixar feliz. E é aí que, quando você estiver no fundo do poço, você vai olhar para cima e vai ter um homem lá em cima com a mão estendida dizendo: filho, pega a minha mão. Sabe por que tantas pessoas se convertem só quando estão no fundo do poço? Porque quando a gente está no fundo do poço, a gente não consegue olhar para mais nenhum outro lugar. E é aí que a gente tem que olhar para cima. E quando a gente olha para cima, a gente se depara com Jesus, expressando o amor dele, que ele sempre sentiu por nós. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Independente dos seus pecados, o perdão de Jesus é maior. Independente de quantas vezes você já errou, o propósito de Deus ainda está de pé. Ele quer manifestar o amor dele na sua vida. Deixa Jesus te mudar. Deixa Jesus entrar na sua vida. E deixa Jesus mudar a sua história. Porque Ele é fiel. E no lugar do seu pecado, Ele vai transbordar a graça e o amor dele.